Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Essa semana nós estudaremos 2 itens importantíssimos do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro é o fora da igreja não há salvação. E o segundo é o fora da caridade não há salvação. Esses 2 itens, esses 2 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo estão no capítulo 15, nos itens 8, 9 e 10, lá do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciar a nossa reflexão, nós faremos essa reflexão e esse estudo desses 2 itens, comparando-os. Fora da igreja não há salvação, e o segundo, que é o fora da caridade não há salvação, que é uma instrução dos espíritos, que está no final do capítulo 15, e não é uma instrução de um espírito qualquer, não. É uma instrução do espírito do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. O Evangelho começa nos falando assim: enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. O que o Evangelho está nos falando aqui? A primeira, fora da caridade não há salvação, é inclusiva. Inclui as pessoas. É colaborativa. E nos faz entender que só conseguimos evoluir ajudando uns aos outros. É isso mesmo. O fora da caridade não há salvação, essa máxima do cristianismo, essa máxima do espiritismo, nos diz claramente que eu só vou evoluir se eu ajudar o próximo, se eu praticar a caridade. E ajudando o próximo que eu evoluo. É praticando o bem que eu evoluo. E praticando o bem, fazendo a caridade, ajudando o próximo, significa que eu penso menos em mim e mais nos outros, e mais no meu próximo. Ou seja, eu acabo sendo menos egoísta. E aí está o segredo do universo. Porque se eu opto por ser menos egoísta, se eu opto por pensar menos em mim e pensar mais no outro, eu estou me desenvolvendo mais. Porque aquilo que eu já sei, aquilo que eu já aprendi, está interiorizado. Está dentro de mim. Eu já sei. Eu já absorvi aquele conteúdo, aquele conhecimento, aquele aprendizado. É interagindo com o outro que eu aprendo mais. É escutando o outro me falar aquilo que ele sabe e eu ainda não sei. É compartilhando com o outro aquilo que eu sei e ele ainda não sabe. E eu aprendo o que ele sabe, ele aprende o que eu sei. E a soma desses 2 aprendizados é que vai fazer que ambos evoluam, sendo menos egoísta. Por isso que a caridade, ela é inclusiva e colaborativa, porque a gente depende da boa vontade dos 2. A segunda, o fora da igreja não há salvação, é exclusiva, ou seja, exclui. Ou seja, como se a verdade pertencesse a uma igreja ou seita ou doutrina especificamente. Cria nichos privilegiados, ou seja, cria espaços de conhecimento privilegiado. Como se tivéssemos, aqui no nosso plano, um grupo de privilegiados no planeta. E não. Não há mesmo. Sabemos que essas divisões são particulares do nosso egoísmo e da nossa visão limitada de encarnados. Por que Deus, na sua sabedoria suprema,
Jesus Cristo daria para uma religião especificamente o domínio da verdade, o domínio de todas as ferramentas de evolução espiritual. O que significa que não existe religião melhor, religião pior, doutrina melhor, doutrina pior. Existe aquelas que obedecem, que seguem as suas leis, as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, e aquelas que não seguem. O que existe de fato são aquelas seitas, doutrinas ou religiões que respeitam as leis civis dos homens e aquelas que não respeitam. É isso que existe. O resto é tudo mais ou menos parecido, porque seguimos o mesmo Deus, o mesmo Jesus, os mesmos ensinamentos. O que muda é a interpretação. Chico Xavier falava aqui, olha como Chico Xavier era perspicaz, inteligente e como ele interpretou bem essas duas falas. Chico Xavier falava assim: ainda bem que Kardec disse que fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja não há salvação. Porque é fora da caridade que não há salvação. Mesmo porque nós não precisamos de templos para falar com Deus. Nós não precisamos de espaços privilegiados. Deus, ele não está acima de nós. Deus está entre nós. Jesus, nosso irmão, ele não está acima de nós. Ele está entre nós. Ele está dentro do meu coração. Todos se lembram que Jesus falou: onde 2 ou mais estiverem falando em meu nome, eu lá estarei, no meio de nós, não acima de nós. Fora da igreja não há salvação, despreza a grande lei de igualdade perante o túmulo. Esse modelo, que fora da igreja não há salvação, nos afasta uns dos outros. O que é essa igualdade perante o túmulo? Que não importa os bens materiais que você acumule, que eu acumule. Não importa o que eu faça materialmente aqui na Terra. Não importa se eu desencarnar muito rico ou muito pobre, com muitos bens ou com nenhum, com uma família numerosa ou sozinho. Não importa. O que importa quando eu desencarnar para continuar a minha evolução espiritual em outro plano é o que eu levo aqui. É o que eu levo aqui. É o que eu acumulei de conhecimento. É o que eu acumulei me intelectualizando, entendendo o espiritismo e tantas outras ciências. É o que eu acumulei dentro do meu coração. É a bondade que eu tenho dentro do coração e não os bens materiais que eu possuo. Porque esses bens materiais, eu sou fiel depositário. Eles não são meus. Quando eu desencarnar, eles ficam. Eu é que vou. O meu corpo fica. Quem vai é o meu espírito para continuar a nossa evolução espiritual. Fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Igualdade porque somos todos irmãos e irmãs. Não tem ninguém melhor, ninguém pior. No nosso plano aqui, materialista, nós medimos o melhor, o pior, o mais bem-sucedido, o menos que faz menos sucesso, pelos bens materiais que ele acumula. Quando na verdade o que manda é o que está aqui, é no coração. Igualdade porque somos todos irmãos, e liberdade de consciência porque podemos seguir a doutrina e a religião que quisermos. Tem muita gente que fala assim: Moacir, mas eu não sou espírita, eu sou evangélico, ou eu sou católico, ou eu sou protestante, eu sou umbandista, eu sou de qualquer outra doutrina que o valha. Eu falo: que bom! Que bom! Porque o seu Jesus é o mesmo que o meu.
O seu Deus é o mesmo que o meu. E a caridade que você pratica é a mesma que eu pratico. É tudo igual. Por que a gente tem que se apegar aos rituais? Quando a grande igreja sou eu mesmo, é o meu coração. O que vale são as leis de Deus, os ensinamentos que Jesus nos deixou. E como nós interpretamos essas leis e esses ensinamentos para a nossa escalada e evolução espiritual. Ele fala também que fora da verdade, no texto, né? Fora da verdade não há salvação, que equivaleria a fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, ou seja, excludente, porquanto nenhuma seita existe que não se pretenda ter o privilégio da verdade. Não existe. A verdade não cabe ser revelada a nós, espíritos em evolução, no começo da estrada e sem condições de compreendê-la. A verdade pertence a esferas muito superiores, aquelas que nem imaginamos que existem, que nem imaginamos conhecer. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Em paz? Que paz? Pratique a caridade, não apenas a material, mas principalmente aquela que toca o nosso coração. Muitas vezes, tanta gente fala, olha, eu adoraria praticar caridade, mas eu saio de casa 4 da manhã para ir trabalhar, eu volto 9 horas da noite. O que eu ganho mal dá para pagar o aluguel, a conta de luz, de gás, colocar comida dentro de casa para os meus filhos. Eu não consigo praticar caridade. Eu sei que essa caridade material muitas vezes é difícil, mas na maioria das vezes a caridade que as pessoas precisam é um ombro para chorar. É um ouvido com escuta, sem julgamento, para escutar. É uma palavra de consolo. E muitas vezes nós nem podemos chegar perto da pessoa pela qual nós gostaríamos de fazer alguma caridade, porque a pessoa muitas vezes nem quer. Mas ninguém pode nos impedir de fazer uma prece, de direcionar uma vibração boa para ela, uma prece em nome de Jesus, para que ela melhore e se equilibre. E eu finalizo, já que a gente vai falar tanto de caridade na quarta-feira às 20 horas, citando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Minhas irmãs e meus irmãos, quer ser feliz? Ama e pratica a caridade. Então, eu aguardo todos vocês na quarta-feira às 20 horas, na nossa live do Evangelho do Lar, que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas, onde nos protegemos a nossa família, a todos nós que a espiritualidade vem fazer conosco, seguindo a orientação de Jesus, que disse: onde 2 ou mais estiverem falando o meu nome, eu lá estarei. Ele sempre está conosco. Somos sempre ao vivo, mais de 1000 pessoas falando de Jesus, todas as quartas-feiras. E eu aguardo vocês, espero que vocês leiam no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 8, 9 e 10, fora da igreja não há salvação, e fora da caridade não há salvação, a instrução dos Espíritos. Estudem, reflitam, façam relações com o que estamos passando na nossa vida, e eu aguardo vocês no nosso Evangelho no Lar, quarta-feira, às 20 horas. Fiquem todos com Deus.